entre da pesquisa, depois o desenvolvimento, inovação com complexo do departamento complexo industrial, a incorporação, né, e depois a assistência farmacêutica e o DESID também, né, que tem a sua razão aí, né, que sempre nunca deveria ter saído, mas ele precisa estar colado também junto à incorporação tecnológica e economia da saúde, né? Então esse processo também dentro da secretaria também é um processo sistêmico que também espelha o que acontece lá na ponta, né? Como o senhor tinha colocado aqui de exemplo, né? Eu não vou pedir ela para não falar senhor, porque ela não vai conseguir, mas assim, tá? Mas vocês não precisam. E aí eu queria colocar, agora abrir aqui ao público também, para que eles possam fazer, interagir conosco, fazer perguntas. Deixa só antes uma coisa. Diga. O cordel não vai ter, não? Vai. Podia falar? Não podia. Não, enfim. Não, bom, desculpa, já entrei errado. Eu deixei meu celular com a Luana. Eu deixei meu celular com a Luana. Não, porque tem uma polêmica lá, que eu não resisti. Não, tem a surpresa, mas tem a polêmica. Eu vi um negócio ali que assim, eu não sei se foi a autorreferência pessoal da incorporação, da avaliação, que eles assim provaram naquela, enfim, uma surpresa que vocês vão ter aí, né? É que o início de tudo foi com eles. Ou foi com a rede, ou foi com os estudos de economia da saúde, com avaliação. Sim, sim. Então é só para fazer essa história toda da ciência e tecnologia no Ministério tem muito a ver com a ciência da avaliação tecnológica em saúde, né? Mas agora eu sou ouvidos. A gente tem aqui, né, assim, de maioria aqui do nosso público, né, que era o nosso interesse, das pessoas que são da Rebrates, né? E nesse congresso nós quisemos também trazer, despertar aos NATs, a quem trabalha com a TS, enquanto que a TS ela pode ser trabalhada em outros momentos, né? Então a gente fala a TS ela pode subsidiar um fomento à pesquisa, subsidiar a inovação, aonde que tecnologia, né? Que molécula que eu vou investigar e seguir adiante. A gente fala também da TS depois no monitoramento, no pós, né? Na implementação. Então esse foi também um dos objetivos, né? De se trazer nesta perspectiva. E até queria também fazer uma provocação aqui, de quem aqui também do grupo, aqui do público, que trabalha com a TS não só para incorporação, mas também subsidiando outras iniciativas, por exemplo, como pesquisa ou desenvolvimento, ou se não fazem que a gente precisa começar a fazer, né? Então, assim, a questão da prospecção ela é importante, a gente faz isso, né, assim, dentro da caixinha do MHT, mas a prospecção tecnológica, ela é o início aí de tudo, né? E ela pode fomentar todo esse início aí que vai subsidiar o complexo. Evelinda, ali, por favor, Augusto. Vocês querem comentar, por favor? Obrigada. E Luciane, como é que você acha? A gente deixa rodar um pouquinho, depois volta? Isso, acho que é só a gente deixar ali. Eu acho que eu faço uma contribuição na fase do que tem hoje. E essas avaliações de desempenho do que a gente tem, eu acho que marcam uma base para a gente saber medir o tamanho do efeito do que a gente tem, o tamanho do custo do que a gente tem, para depois você poder medir o benefício adicional e incremental destas coisas. E acho que é alguma coisa que todos nós deveríamos fazer, porque a gente está com o pé no chão, dentro do hospital, tem prontuário eletrônico e pode subsidiar nesse aspecto em matéria de pesquisa, de ensino, mas fundamentalmente de base para a gente mensurar os benefícios que podem advir de alguma inovação potencial, seja emergente, ou real, quando ela está em processo de investigação para incorporação. É o famoso comparador no seu teórico, né? O comparador na prática, o comparador do SUS, de fato, né? Professor Augusto? Então, esse tema é muito caro para o nosso grupo porque a gente trabalha com avaliação de desempenho desde sempre, né? E a gente sempre usa os dados do mundo real do SUS para comparar com as inovações que o DGITS pede para a gente avaliar. Mas tem uma questão que está nos afligindo já há algum tempo no nosso grupo, que a gente começou a ver que os medicamentos estão ficando tão caros que quando a gente começa a trabalhar avaliação econômica e a gente começa a pensar em desenvolvimento tecnológico, o que a gente observa?
na realidade, está muito caro e gera uma oportunidade. Porque eu posso ser ineficiente em termos de capitalismo na produção e ainda ser lucrativo. Então a gente começou a fazer planilhas de custo para verificar quanto custa produzir determinados medicamentos, por exemplo, biológicos e anticorpos monoclonais e outros, e a gente chegou à conclusão que a gente consegue fazer muito mais barato mesmo sendo ineficiente, né? Então a minha pergunta para o secretário aí, a gente só foi possível fazer isso porque a gente trabalha com avaliação de tecnologia. Se a gente não fizesse avaliação econômica nos termos que a Evelina está falando, a gente nunca veria isso. Tá? A gente só vê porque trabalhamos com os dados do Brasil, comparando com pacientes brasileiros, tecnologias que fizeram ensaios clínicos fora do Brasil. Mas aí, a gente tem uma disciplina lá, secretário, que a gente ensina os alunos a fazer ensaio clínico. Então, é uma disciplina na graduação. Os alunos têm que fazer um protocolo de ensaio clínico. E eu falo com ele assim, pega a planta medicinal que o professor lá pesquisou e bola aqui um ensaio clínico comparado do antihipertensivo versus essa planta. E eles fazem os protocolos, calculam custos, mas o maior desafio que eu ainda vejo, e eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido, dentro dessa nova proposta de complexo industrial da saúde, será que os meus alunos vão conseguir montar startups? Existe uma perspectiva de uma política pública de complexo industrial que possa aproveitar essa massa extensa que esse governo mesmo, em eras passadas, né, ampliou enormemente o ensino federal. Eu estou do lado da federal, mas também em outras instituições. E a gente tem toda a infraestrutura, mas eu sinto ainda a carência de uma política pública de complexo industrial que os meus alunos possam montar startups e empreender, apesar de haver capital. Eu vou brincar aqui, eu adoro trazer papel, canetinha, nota e tal. E muitas vezes eu deixo no bolso. Vou até fazer uma brincadeira que não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Quando eu era criança, né, assim, eu levei, primeira vez que eu levei uma cola que era o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H. Aí eu levei, mas eu li tanto, fiquei com tanto medo de usar cola que aí eu decorei o alfabeto. Então, mas enfim, aí a primeira brincadeira, assim, que eu acho que vocês dois não sabem, vocês fizeram, quer dizer, o Augusto, aliás, o Augusto Guerra é você? Eu perguntei para ela, é ele? Que legal, assim, porque a Evelina já conhecia, mas você não conhecia ainda, e muito bom a gente tá junto aqui. A gente já se falou por telefone, né? Mas, e devemos ter nos encontrado, mas assim, agora estamos nos reconhecendo. Vocês trataram de questão completamente dentro da visão. Porque eu vou dizer, a visão, né, tem esse nome grande, porque de quando os conceitos nascem, o nome tem que ser meio grande para a gente dizer o que está dentro. Por que é econômico? Porque tem uma dimensão econômica. Como você falou, dá para fazer? Eu costumo dizer, se a gente garante a compra, não tem gasto de marketing, de comercialização, a gente pode fazer mais barato e fazer aqui e vender. Como ele falou, pode até não ser desculpe aqui a linguagem, não pode ter até eficiência técnica, para não falar escala, essas coisas, assim, economia de escala. Pode não ser a eficiência técnica maior do mundo, mas existe uma margem enorme para você trabalhar nisso. E quando você está falando do hospital da vida real, eu vou dizer, faz parte da base. A gente não tem nada mais econômico, né, de uma visão econômica, do que uma grande unidade hospitalar. Ela emprega gente. E tem alguns municípios, vários brasileiros, onde as duas fontes de economia daquele município é previdência, o que você transfere de renda para a população idosa e tal, e as unidades de saúde. A gente fala atenção primária. Eu vi que o pessoal daqui gosta da atenção primária, né? Atenção primária é saúde. São verdadeiros arranjos produtivos locais. É a área que gera emprego, que compra produtos, que movimenta a economia. Então, quando você fala, deixa eu ver mundo real, você está falando, olha, eu tenho que ver, eu não posso querer, numa sociedade, no capitalismo que a gente vive, não entender como é que o capitalismo funciona. Isso, se eu não entendo isso, eu faço lindas teses. Eu ia falar filosofia, mas eu respeito muito a filosofia, então não queria, né, porque, né, filosofia da ciência nunca foi tão necessário, o que é ciência, o que não é, então tão importante, né? A gente vê tanta bobagem sendo falada aí, né? Enfim, né, não queria entrar nesse campo agora, acho que fugiria do debate, mas então são duas questões absolutamente, né? Então, como é que esse mundo real do custo, da economia, da eficiência, se eu estou gerando, né, deixa eu pensar essa tecnologia, o que ela está agregando, né? Incremental, não é isso? Né? A gente vai aprendendo tudo, né? E do ponto de vista, só para dizer, aí vou fazer a propaganda, né? Nós recriamos o programa para o Complexo Econômico Digital da Saúde. Olha o nosso complexo de vira-lata, agora né?
A gente antes só tinha um programa para transferência de tecnologia. É o tal da PDP. Então, se tem transferência de tecnologia, se a gente vai adquirir de alguma grande empresa, aí eu posso garantir o mercado, eu posso dizer que a gente vai comprar. Se for mais barato do que a gente comprava no ano anterior, você faz o programa de compras. E eu não tinha um programa, Augusto, para inovação local. E agora a gente está lançando um programa que chama Pediu. Eu não sei se eu sou tão bom aí nas siglas, mas tem umas bem piores. Sabe? Esse é o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Então a ideia é a gente valorizar tanto quanto a inovação externa, a inovação que é gerada localmente. E fazendo um pouquinho aqui propaganda, até porque tudo é gratuito que eu tenho feito, né? Eu segunda-feira vou estar numa reunião da Fortec, que é um fórum de parques tecnológicos, justamente discutindo startups da saúde, parques tecnológicos da saúde. É quase como assim, a gente tem uma criatividade imensa. Eu vou até pedir para a Luciene, que ela sabe mais do que eu, contar um caso, né, que junta incorporação com a visão da inovação local, que é o caso do produto para oncologia, que estou até anunciando aqui que a gente fez um artigo e estamos em busca de um veículo, artigo de publicação, o científico vem em seguida, né? Mas então dizer para vocês que essas perguntas mostram que eu não posso deixar de pensar a saúde como uma área econômica crítica. Tem uma aposta, por isso que a gente chama econômico também. Olha, em vez da nossa economia ser baseada em derrubar árvore, extrair minério, usar petróleo cru, do velho paradigma que danifica o meio ambiente, que não gera bem-estar e gera um país desigual, vamos apostar em sistemas econômicos e produtivos que são voltados à vida, ao bem-estar e que, pasmem, geram renda, geram emprego, dão lucratividade para as empresas. Então, a gente propõe uma certa inversão. E aí eu já vou passar a bola aqui para a Luciene contar o caso, né, que junta essas duas visões. Isso, então é uma visão que a gente deve juntar dentro de uma agenda de pesquisa, né, que até depois, secretário, se quiser também aproveitar. Se eu esquecer, vou voltar. Isso, então é importante a gente falar sobre uma agenda de pesquisa, o quanto que a agenda de pesquisa ela precisa estar orientada porque realmente a necessidade em saúde, né? E a agenda de incorporação ela precisa estar pautada nisso também, na necessidade em saúde, né? Então a gente teve um caso que foi um case aí de que fomentado na primeira leva aí do Complexo Industrial da Saúde, né? Tem todo um fomento, um desenvolvimento nacional da terapia fotodinâmica, que foi recentemente incorporada, foi desenvolvida por um grupo de pesquisa da USP, de São Carlos, e ele fez todo um trabalho, né? Então ele teve fomento do Ministério da Saúde, FINEP, Ciência e Tecnologia, e desenvolveu um produto que, no caso, é para atender às necessidades da população brasileira, né? Então você não tem o cirurgião ali que vai tratar as lesões de câncer de pele em todo o território. Então você tem pacientes que têm necessidades distintas das necessidades em cirurgia que a terapia ela pode funcionar. Então esse caso ele passou pela Conitec recentemente, foi incorporado recentemente, só que ele é um caso justamente de uma inovação endógena, uma inovação do Brasil, onde os pesquisadores, além da inovação, de desenvolver o produto, fizeram toda uma questão de um trabalho de implementação, fizeram estudos científicos mostrando os desfechos que eram importantes, ou seja, os desfechos que a agência de incorporação, no caso a comissão de incorporação, iria avaliar. Então, então assim, não adianta também o desenvolvimento tecnológico estar descolado com o que vai ser analisado lá na frente. Até a professora Rufaro, né, ela apresentou ontem a visão do NICE, que ele também tem um single front door para as indústrias, ou seja, as indústrias elas previamente vão ao NICE, perguntam ao NICE qual é o desfecho relevante dessa tecnologia que eu estou avaliando, para que eles possam incorporar isso dentro dos estudos clínicos. Então, a gente precisa também, secretário, numa nova agenda de prioridades de pesquisa, uma agenda, numa lista, né, estratégica de inovação, aliar essa necessidade e quais são os desfechos, quais são as etapas importantes para que o desenvolvimento tecnológico chegue de fato ao mercado. Isso é super importante. Esse caso é muito bacana, né? Porque mostra como que você liga a incorporação com o desenvolvimento e dá um sentido. Olha, gente, tudo que um pesquisador quer, tem vários mitos aí. O pesquisador é longe da sociedade. Gente, se a gente coloca, olha,
atender as pessoas, viabilizar o SUS, colocar seu conhecimento a serviço daquelas pessoas. Olha, 90% dos pesquisadores brilham os olhos e ficam encantados. Agora, você não pode não dar alternativa. É dizer que a startup é coisa do demo. Ou assim, você tem que dizer, olha, dá para você fazer, né? Não é isso? Tá rindo ali porque é o que... isso eu debato muito dentro, inclusive, da minha instituição, da Fiocruz. Falei, gente, vamos trazer essa moçada para o nosso campo. Vamos trazer para gerar produto, tecnologia para o bem-estar. E aí, é o que o Luciano está colocando, né? Eu estou olhando aqui, tem duas pessoas do departamento do complexo, tá o Diogo e o oh, meu Deus, o Rodrigo aqui presente. Rodrigo, tecnologia digital, serviço, etc. O Diogo é equipamentos, materiais e está tudo meio misturado, porque se é sistêmico, é interdependente, é misturado mesmo, né? E a ideia, né? Lembrei da Anvisa também, que no início da pesquisa, você já tem que estar pensando no acesso. E se você está pensando no acesso, você tem que pensar na incorporação tecnológica. Eu não posso fazer todas as pesquisas e no final dizer para que serve, né? Tinha uma charge do Enfio lá de trás, gente, eu já tenho uma certa idade, eu fui não, também não é tão grande não, tá? Mas eu fui num seminário de envelhecimento, né? Eu tinha acabado de passar assim, para essa categoria lá que a gente está apoiando, né? E aí, né, só voltando aqui ao tema principal, né? A gente falou, gente, a gente tem que... eu não posso... a charge do Enfio voltando. Era assim, descobrir algo inovador. Agora deixa eu procurar a doença. Tá? Na verdade, assim, não é tão caricato quanto... É uma do Enfio, o Temporão, nosso ex-ministro, usou na tese dele de mestrado, onde tinha uma visão, né, assim, tipo, do risco da comercialização, foi orientando do Ézio Cordeiro, são ícones aí da saúde pública, né? Mas a ideia é o seguinte, eu não posso pensar se vai ser incorporado, porque isso também acontece muito, Gustavo, assim, eu tenho o pesquisador, o chorão, né? Chorão, olha, trabalhei tanto, cheguei numa coisa maravilhosa e agora ninguém usa, ninguém quer. Eu falei, você pensou no início do seu projeto de pesquisa quais requerimentos que teria que ter a tecnologia, o produto, o serviço para ele ser utilizado? Você pensou que ele teria que passar na Anvisa ou na hora que chegou, que você acha que chegou, né, Marise? Que você acha, né, Marise? Que você acha que chegou, ele não é útil para quem tem fibrose cística. Não tem que refazer tudo, porque ele não tem parâmetros de custo-efetividade, ele não tem parâmetro da sustentabilidade do SUS, ele só pode ser fornecido para alguns e não para todos, porque ele é absolutamente fora do horizonte tecnológico. E aí, eu acho que essa visão mais moderna da avaliação tecnológica, não é que a avaliação tecnológica é tudo, gente, senão a gente... Mas é o seguinte, ela não é uma conversa ou algo a ser feito só quando o mundo já está dado. Ela tem que influenciar a própria agenda da pesquisa, ou seja, lá no final da linha, o que vai ser ofertado? E aí eu vou fazer uma provocação com a própria Luciene aqui para dizer que eu acho que a gente também é bem bacana em relação ao próprio NICE, tá? Assim, para a gente não ter aquele... esse movimento que a incorporação está tendo e que o departamento de diálogo com o movimento social, de diálogo com a sociedade, ontem soube que teve encontro com população indígena, que grupos mais, quilombolas também... Grupo de pacientes. Grupos de pacientes. Gente, a riqueza, porque não é... não, vou incluir no meu painel 2 pacientes. Tudo bem, isso tem que fazer, tá? Mas é um pouco de você escutar, né, qual é que é a demanda daqueles grupos sociais, onde é que eles estão sofrendo, aonde que você está, né, para orientar a minha agenda tecnológica e minha agenda de pesquisa. Então, é uma incorporação, e aí eu sou o maior defensor disso, ela respirar o ambiente da pesquisa. Sabe, a gente no ano que vem vamos fazer uma conferência de ciência e tecnologia em saúde para ter uma agenda de pesquisa. Não é uma agenda do departamento de ciência e tecnologia. Aliás, né, é uma agenda de toda a secretaria e, aliás, uma agenda de todo o SUS. Então, né, é dizer para vocês que a responsabilidade se torna muito maior porque é mais sistêmico. Aliás, isso é uma coisa bacana, viu? Quanto mais interdependente, sistêmico a gente for, quanto mais a gente falar, olha, o outro depende de mim, eu dependo do outro, a gente é menos livre, sabia?
Porque a gente tem mais, os nossos movimentos são interdependentes. Eu não posso me mover numa agenda de pesquisa sem olhar a incorporação. Eu não posso me mover numa agenda de pesquisa sem olhar os parâmetros de uma avaliação tecnológica. E aí eu vou provocar mais ainda, talvez até dialogando aqui com... Eu não posso me mover numa agenda de incorporação e não reconhecer, gente, esse produto é um monopólio global? Esse produto estou na mão apenas de 2 empresas? Esta outra tecnologia permite, né, eu sou evolucionista, tá? Quanto mais variedade, tá? Diversidade é bom. Né? Darwin, né? Mas só aplicado também, não aquela coisa do darwinismo econômico, é um horror, mas essa coisa assim, variedade, diversidade, competição, mais gente, mais atores, mais empresas, mais startups, mais países, isto é bom e barateia. Então esse tipo de análise não é tradicional na incorporação. Né? Tipo assim, que mercado eu estou lidando? Essa tecnologia que eu incorporo fortalece ou enfraquece o monopólio? Ela viabiliza a sustentabilidade. Eu também queria trazer para vocês agendas, provocar a agenda de pesquisa, né? Então, só voltando, a Luciene já sabe, né? Eu sou longo, né? Assim, mas provocar aqui para vocês, né? Gente, tentei, aí eu vou passar para vocês. Se perguntarem para mim o que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo da Saúde, eu acho que é o espaço do Ministério da Saúde para a gente provocar o futuro. O que é provocar o futuro? É a gente fazer um futuro diferente do que é o futuro hoje. Tá? É no conhecimento, na tecnologia, né? Então eu quero provocar também a ATS, a incorporação, de colocar... Quem me disse que a análise econômica é só custo-efetividade? Quem inventou isso? Alguém pode me dizer? Por quê? Por que a análise de mercado, análise de monopólio, análise de poder de mercado, análise de preço, análise de concorrência, análise de como é que se estrutura a cadeia de comercialização? Porque isso não é economia, né? Então, Diego, queria provocar e já devolver para vocês, porque senão a Luciene vai brigar comigo. Quem está inscrito, será que sou eu? Não. Prometo que agora serei mais breve. Não, Carlos, é maravilhoso. Serei mais breve. Quem tá? Não sei. Então tá bom. Flávia Elias, 20 anos, vamos ter outra conferência, Carlos. Que bom, hein? Ano que vem. Eu sou muito hierárquico. O Conselho Nacional de Saúde tem que aprovar, né? Tá certo. Vamos lá, conselho. Não, mas aproveitando essa... Silvana tá aí, não é? Silvana tá. Cadê ela? Silvana tá. Cadê a Silvana? Do Conselho Nacional, lembrei dela. Estava na mesa lá com a gente. Aproveitando, né, que nós estamos com a diretora e o secretário, coisa boa, adoro. Bem, politicamente é a política toda sendo feita. Depois de 10 anos de aprendizagem, Carlos, com a Conitec, né, você pegou o início, eu peguei o fim, fui para a Fiocruz, Brasília. E a gente tem visto a questão da priorização como um aspecto esquecido. Eu quero colocar aqui o desafio da gente tentar mexer nesse enxuga-gelo. Eu vou falar assim porque eu acho que depois de uma certa... Veja, eu já trabalhei, né, gente, com isso tudo, então a gente já se baseou muito, né, em países do norte. Acho ótimo o Carlos trazer aqui parâmetros que ele trouxe na época de secretário, de uma dimensão de transferência tecnológica. Na época, eu lembro do emblemático da vacina HPV, e agora, ouvindo você de novo trazer essas outras dimensões econômicas que têm que ser avaliadas também. Mas eu quero deixar o desafio do seguinte: eu sou um NATES na Fiocruz Brasília, e a gente tem feito avaliações, né, por encomenda. E, às vezes, a gente refaz tudo. E isso é um gasto de cérebro muito grande. E, às vezes, essa inteligência aqui, né, estratégica da Rebrax, que é uma elitezinha mais importante, está deixando de fazer outras coisas. Então, o que nós estamos deixando de fazer? Tá? Exemplo, pauta de equidade, eu tenho visto, está só dentro da doença rara. É importante, claro, com certeza, equidade e doença rara entra. Mas cadê as populações de vulnerabilidade?
não é? Cadê? Aonde está? Aonde está o idoso com glaucoma? Eu vou dar exemplo aleatório, mulheres da menopausa, que eu estou caminhando para isso. Aonde estão, né, determinados grupos, né, nos quais a gente olha uma agenda de incorporação e não vê. Então, é desafio para os nossos novos gestores que estão com gás, um olhar crítico, disruptivo, eu achei ótimo. A gente já lê muita coisa do Carlos Gadelha, né, gente? É ótimo. E esse é o desafio aí de como olhar essa agenda que a gente recebe num fluxo contínuo, que tem que dar resposta em 9 meses e fica numa rotina que, de repente, a gente está deixando de lado algo que a gente olha o panorama da carga de doença, da economia produtiva do país. Como é que a gente faz para priorizar isso? Eu não tenho resposta, porque tem coisa que está na lei, mas, de repente, a forma de como aplicar a lei pode ser mudada do ponto de vista do aparato burocrático. Quando você faz, dentro do meio ambiente, vou terminar, meu marido é da área ambiental, quando fica fazendo análise de impacto ambiental, indústria por indústria, minha cidade, Macaé, lá, nosso vizinho lá do Rio, 14 termoelétricas, o pessoal está avaliando termoelétrica por termoelétrica e não está fazendo uma coisa que é a avaliação ambiental estratégica. Vamos fazer uma avaliação tecnológica estratégica, né? Pegando não só tecnologia por tecnologia, produto por produto, sei lá, mas sim um olhar na política, né? Uma coisa que está afetando assim, minhas preocupações. Eu já vou? Eu ia perguntar, Verônica, não tem nenhuma pergunta, não? Ali a gente tem a Evelina inscrita e tem a... a Eveline já está? Então... Tem ali Pâmela, tem mais uma ali. Eu acho que pode eu vou lembrar porque eu estou ganhando tempo, porque na verdade a Flávia perguntou para onde nós vamos. Eu falei, meu Deus, como é que a gente responde isso? Né? Ali, secretária. Mas é super relevante, né? Vamos passar aqui primeiro, depois... Tá. Eu acho que priorizar quem não falou ainda, não é isso? Isso. Uhum. Boa tarde. Olha, aqui quem manda é a Luciene, que eu sou metido mesmo, viu? Boa tarde. A colega também fez, Pâmela. Eu sou coordenadora geral da judicialização do Ministério da Saúde, DEJUD. A colega até já tocou no assunto que eu queria provocar o secretário em relação à terapia gênica, né? Quando você coloca a questão do acesso, produção, regulamentação, preço, orçamento. Qual é a visão do secretário em relação a essa situação que a gente vem encontrando, né, em relação a essa terapia gênica com os preços muito elevados, né, uma população às vezes pequena, mas importante também. Qual é a visão do secretário em relação a isso? Tem a Pâmela, né, porque tem mais 2 por enquanto inscritas. Tá, então, só para não esquecer. Aqui. Pâmela, que bom você estar aqui, viu? Nossa, que bom, que bom. Então, eu tenho uma proposta indecorosa para vocês ao final. Então, secretário, responde rapidinho aqui a Flávia e depois a gente tem uma rodada com mais 3 perguntas. Vai lá. Flávia, é que eu acho que tem a ver com Cadê a Flávia? Porque você estava aqui na hora que você falou, não foi? Veio para o palco, né? Então, deixa eu dizer, né? Acho que tem a ver com o que a Pâmela fez, né? Como é que a gente faz, como é que a gente paga, como é que... Eu vou dizer o seguinte, gente, nós não vamos enfrentar a judicialização em saúde, que vocês todos concordam que não há nada pior do que isso, né? Porque é irracional, não é... Ou seja, tudo eu já até falei ontem, não vou repetir, tá? Porque a gente tem pouco tempo e eu queria aproveitar cada segundinho desse tempo, né? Mas eu acho que a gente não enfrenta isso, Pâmela, e eu acho que a gente enfrenta isso no ataque, não na defesa. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso... Eu vou dar um exemplo lá atrás, quando eu estava entrando na saúde pública... Eu entrei pela via tecnológica, eu fazia teste sobre biotecnologia em saúde de aspectos econômicos, etc. e tal. E aí peguei nisso. E aí tinha todo um debate se a gente devia adotar a vacina para hepatite B por engenharia genética. Na época ela era $8 e a vacina por plasma era 80 centavos.
E se falava, não, olha, plasma é seguro se for feito isso no meio da... Olha o fator sistêmico social. No meio da epidemia da AIDS, no meio dos escândalos de bolsa de sangue na França, ministros sendo presos. Desculpem os mais novos que não sabem dessa história, mas essa história tem que ser lida. Mesmo quem não sabe, os livros estão aí, né, devem ser estudados, né? Eu prometi para a Luciene que eu não seria professor aqui, mas enfim, né? Deixa eu... Né? E o que a gente fez? A gente podia ter dito, olha, vamos ficar na vacina de plasma. Tinha pareceres de pesquisadores da Fiocruz, né, pela vacina de plasma, e eu estava num grupo que era... Né, se a gente não tivesse feito um acordo, o Butantan tivesse começado a produzir a vacina por engenharia genética para hepatite B, o preço caiu de $8 para 80 centavos. Ou seja, era uma clara visão, gente, isso é um mundo novo. Isso, o que as pessoas puderem não depender do plasma e ter algo que foi produzido por bioengenharia, sem nenhum tipo de contato, isto vai ser a nova base tecnológica. Então, em vez da gente falar, vamos negar a vacina por engenharia genética e vamos na vacina de plasma, a gente falou, a gente tem que dobrar a aposta, tem que investir, tem que produzir no Brasil. Mesmo que na época, atenção, não fosse custo efetivo. Naquele preço que se tinha. Então era uma visão dinâmica, e a minha provocação para a Verônica aqui era um pouco para fazer o contraponto, né? Eu não acho que a gente pode, viu, Flávia? Os estudos de carga de doenças são fundamentais, mas eu já tive crítica quando estava na Fiocruz, eu era vice-presidente de produção e inovação, que a Fiocruz não devia produzir medicamentos para doenças raras, porque isso não estava dentro de uma missão de uma instituição de saúde pública, porque não era para grandes populações, para as grandes... Falei, gente, a nossa Constituição diz que o acesso é universal, equânime e integral. E no dia que proibirmos tratar paciente com doença rara, eu vou judicializar. Eu vou judicializar porque está ferindo a Constituição como direito, né? Então, eu digo, a gente enfrenta isso, estamos investindo em CARTCEL, estamos investindo em genômica, estamos investindo em nova... A gente enfrenta isso no ataque e não sendo... E aí eu acho que essa discussão, né, Pâmela, que bom que vocês estão aqui, né? Porque a gente não tem tempo no Ministério nunca para conversar, né? E aí eu já vou dizer a provocação, gente. Quem sabe a gente não faz uma publicação da Rebrates junto... com o tema avaliação tecnológica, incorporação e judicialização da saúde, alguma coisa desse tipo, potente, né? Assinado por, lá sei, por 500 pesquisadores, uma coisa assim, né? Quase que não... Eu acho que um artigo científico, sabe? Uma coisa desse tipo, que a gente coloca a discussão, o nível e a base da discussão não está bom. Não está bom. Eu acho que a gente tem, e Luciene está sendo agora a ponta de lança dentro, que junto com o DIJUD, junto com a nossa área, com a Conjur, aliás, nós nunca tivemos tanta convergência, né? Assim, todos acreditam no complexo. Aprendemos na pandemia como a tecnologia local é bom, o conhecimento local é bom, mas é só para dizer que eu acho que... Olha, eu tenho um lado que não é a Luciene, é muito mais assim, bem comportada do que eu, tá? O lado mais assim, tipo, dizer para vocês que... Eu acho que essa comunidade, eu vou usar o jargão, tá? Epistêmica, essa comunidade de conhecimento, ela tem uma missão social hoje no Brasil contemporâneo de dizer qual é as apostas tecnológicas para viabilizar o acesso universal equânime integral, o que não significa qualquer tecnologia, qualquer produto a qualquer preço para todo mundo. Porque senão não teria estudos de ATS, né? Mas qual é a aposta que a gente faz, do ponto de vista? E, de repente, quem sabe a gente não coloca aí como uma provocação, até já pensando até conferência e tal, uma publicação nossa enfrentando esse grande tema da saúde como direito, né? Bom... Aqui, Cristina, por favor. Oi, boa tarde. Eu sou Cristina Sete, sou do CONASEMES, né, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. São 3 pontuações rápidas. Uma é um cumprimento enorme pelo secretário ter reforçado a questão do acesso o tempo todo, porque é algo que o CONASEMES
sempre coloca nas discussões. Para a gente não tem sentido algo que não possa chegar aos 5.570 municípios do Brasil. Então, essa é uma pontuação assim, de como é bom a gente se reconhecer numa secretaria do Ministério da Saúde atual que reforça isso numa primeira fala e numa discussão. A segunda é que, assim, eu acho que na discussão do complexo econômico industrial da saúde, eu sou médica sanitarista, formada há 36 anos, agora em agosto. Então, eu coloco isso, que é meu lugar de fala, além do Conasems, e ter sido gestora em alguns municípios do meu estado. A gente tem um hiato, né, um gap muito grande, algo a perseguir, que eu acredito muito que nesse governo vai acontecer. E aí, como sugestão, se o Conasems e o Conais puderem estar mais próximos da comissão que vai discutir isso, acho que seria importante. E o terceiro é uma questão para todo mundo aqui. Eu queria falar de um lugar que eu já ocupei como médica de família, que não tinha esse nome no passado. Quando a Flávia Elias fala da prioridade, do tanto de tempo que os senhores e as senhoras todas tomam com a pesquisa, eu me vejo num momento que eu já vivi e que meus alunos hoje, que são médicos de família, vivem. A gente está numa unidade básica, vamos pensar todo mundo aqui que a gente está numa unidade básica e que a gente pensa na avaliação de tecnologias, a gente pensa por tecnologia e por doença. Mas quem está na atenção básica lida com uma pessoa que tem mais de uma doença e que tem uma condição de vida. Então, se hoje eu tivesse numa unidade básica, e isso eu ouvi de um aluno há pouco tempo, por isso eu estou reproduzindo, eu teria alternativa para essa mulher negra, minha paciente de 39 anos, eu teria alternativa para o câncer de mama dela, está incorporada ao SUS, inclusive disruptivas, que foram incorporadas há pouco tempo. Eu teria alternativa para a anemia falciforme dela, mas eu não teria alternativas novas para a hipertensão dela. Porque a hipertensão é algo que a gente discute muito pouco. Então, o que eu gostaria de sugerir para a discussão é que a gente pensasse, como foi falado, no nosso perfil epidemiológico, o que mata mais no Brasil e de que forma, eu sei que isso é trabalhado por vocês, eu só estou reforçando, e de que forma isso pode ser trabalhado além das demandas que a gente tem que responder enquanto indústria. E quero fazer o registro de elogio também, acho muito bom ter um governo que reforça a necessidade de saúde da população. Parabéns para vocês. Tinha mais alguém? Quer pegar o... Boa tarde. Meu nome é Euler, eu sou professor da Universidade de Brasília, engenheiro biomédico. Yuri, né? Euler. Uhum. Euler. Ah, tá. Isso. E coordenador do NATS da UNB também. Eu queria aproveitar e também fazer uma provocação a respeito de equipamentos médicos e dispositivos médicos, no sentido de que a gente tem um desafio de impedir que isso vire eletrônica de consumo. De você achar que qualquer software, qualquer app vira um software médico, de você achar que eu posso incorporar isso no celular e eu estou fazendo alguma coisa, ou de você achar, se você fizer uma busca nas páginas de internet, você vê, monte aqui seu próprio eletrocardiógrafo, nesse movimento maker, que nada contra, como engenharia é espetacular, mas você envolve... Falta os fundamentos que justamente uma ATS no desenvolvimento técnico permite nessa questão de levantamento de necessidades, nessa questão de maturação do modelo de negócio e pensar o equipamento também como atenção primária. A gente esqueceu um pouco da classificação internacional de doença e lembrar da classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, que eu posso usar o equipamento como uma tecnologia assistiva para qualidade de vida, que se eu melhoro a qualidade de vida da pessoa e faço com que ela não precise procurar o hospital porque ela ganhou uma qualidade de vida melhor, eu também estou melhorando o acesso. E isso para a Anvisa, eu tenho que registrar como equipamento médico, dispositivo médico, mesmo sendo uma tecnologia assistiva de uso totalmente fora do hospital. E aí eu queria saber, provocar como o Ministério da Saúde podia trabalhar isso, equipamentos médicos fora do hospital, e a gente tentar melhorar essa questão da ATS no desenvolvimento. Obrigado. Secretário, eu queria te ajudar aqui, nesse gancho da pergunta da Cristina, de você falar sobre os desafios tecnológicos, essa visão
da mudança, que várias pessoas falaram sobre a questão de como é que a gente inverte a agenda tecnológica de incorporação, né, por demanda externa para demandas internas, prioridades, necessidades em saúde, como a gente correlaciona isso com os desafios que você tanto tem trabalhado ultimamente. Bacana, dialoga com a visão de missões. Modéstia à parte, a gente começou antes, viu, gente? Essa visão do trabalho por missões. Eu estou vendo aqui, Rodrigo, eu vou fazer uma brincadeira. Eu me policei tanto para não chamar o Diogo de Diego que esqueci seu nome. Sim. E aqui está a Zenda. O departamento do complexo está lá inteiro, mas a Nana que trabalha com isso, né? Karina também está aí. E por que eu peguei isso, gente? Olha que coisa bacana. A gente lançou, o presidente Lula lançou, ele quis. Não fomos nós que pedimos, ele falou, eu quero lançar o programa para o Complexo Econômico Institucional da Saúde. Falei, socorro, em 4 dias organizamos, etc e tal, quase que eu tenho enfim. E qual foi o bacana do programa? Viu, Cristina? Assim, eu acho que é bem legal. Não conversa com a Cristina quando eu estou conversando com ela, não. Eu tô brincando com vocês. Cristina que nem que eu, essa quieta, né? Então, o bacana foi a primeira política industrial do mundo, gente. Falando com uma franqueza de inovação, era uma política econômica. Era uma política... eu tenho uma área da defesa, eu tenho uma área da produção de alimentos, tenho a da produção de saúde. Nós abrimos o evento com a presidente do Fórum de Doenças Negligenciadas, uma mulher negra que tem doença de Chagas, ela falando das necessidades dela. Não, foi lindo, né? Assim, eu digo, eu a conheci no Congresso de Medicina Tropical. Né? E fotografei. Falei, né? E tinha aqueles cartazes, eu não sei se eu já falei ontem, porque eu fico às vezes me repetindo, porque são coisas, não dá pra gente falar coisas novas todos os dias, né? Eram cartazes, né? Teste rápido para Hanseníase. Uma agenda tecnológica. Como é que eu trato tuberculose, né? Vacina mais moderna. Agenda tecnológica para vacina. E a gente abriu o evento com o PIB da saúde todo, com a dona Amélia falando o que ela precisava para tratar a doença de Chagas. Então, Luciene, eu acho que o sentido último que a gente dá, Cristina, e depois eu vou fazer uma reclamação, não sou besta, mas assim, vai ser devagarzinho. Né? O sentido último que a gente dá é política industrial, tecnológica e de inovação para quem precisa, para a sociedade. E aí, como a gente está... Viu, Augusto, como a gente está no contexto, Evelyn, também, assim, no contexto, gente, já está no mundo capitalista, se não rodar a máquina, se não tiver incentivos econômicos, as empresas não... Né, quando fecha uma grande empresa do campo da saúde, eu digo, gente, é uma tragédia, um monte de trabalhadores qualificados que vão dirigir Uber. Então, a gente está numa realidade que é difícil. Eu sempre, quando dou aula, eu digo que tem 2 mantras principais, deixa eu ver se eu me lembro. Que bicho é esse? A gente tem que entender o que é o capitalismo para a gente poder fazer políticas públicas, né? E o segundo a vida é dura. Porque eu não tenho escolhas binárias. Eu não tenho escolhas da pureza e do outro lado a maldade. Né? Porque eu tenho que lidar com a diversidade da própria vida. Eu tenho que lidar com empresa, tenho que lidar com interesse público, tenho que lidar com diversas dessas coisas. E aí, a pista que a gente está dando é um novo jeito de fazer política de desenvolvimento que parte dos desafios, parte das necessidades das pessoas. E aí eu vou dizer, até provocar também a Luciene, né, que eu adoro chatear os outros, né? Então a gente vai conversar. Eu falei, Luciene, eu estou te chamando aqui para ser diretora do Departamento de Gestão e Incorporação Tecnológica, não para simplesmente chegar e a função é muito maior e, aliás, como está, né, nossa senhora, eu só tenho elogio para fazer o departamento. Aí, de repente, vai na 17ª conferência, faz oficina, pediram agora para repetir a oficina, aonde? No Conselho Nacional de Saúde. No Conselho Nacional de Saúde vai dar oficina, eu já estou ficando até com ciúme, entendeu? Então, se vai... Né? E aí, quer dizer, a incorporação tecnológica que saiu da Torre de Marfim. Ela está dialogando com... E assim, e preparar o couro, porque a sociedade nos cobra, né? A gente nunca pode dar tudo que seria necessário, né? Etc. e tal. E aí, Cristina, eu quero dizer, né, uma coisa... A gente ainda não conseguiu a pegada, eu conto com você...
É quase como assim, a agenda federativa e a agenda municipal é a da assistência, é a da vigilância, é a da atenção primária. E eu digo, também é a agenda da tecnologia e da ciência, entendeu? Então, a gente tem uma, né, o Elton está aqui, né, assim, eu quero dizer o seguinte, a gente tem uma frente, estamos lá juntos na Hemobras, do Conselho da Hemobras, olha só, né? Então, a gente tem, aliás, não vai dar tempo de falar sobre isso, mas a gente tem uma agenda, eu digo, não há nenhum lugar, nenhuma localidade que não tenha tecnologia, que não tenha ciência. Olha, um medicamento, gente, dentro dele tem um modelo de sociedade. Eu tenho qual é a tecnologia que foi produzida, quem produziu aquela tecnologia, foram empresas de que tipo de empresa, foi startup, foi monopólica, não foi, aonde que foi? Foi países desenvolvidos, foi países menos desenvolvidos, foram iniciativas inovadoras. Então não há nenhuma municipalidade, nenhuma localidade que não tenha ciência e tecnologia sem saber, né, que tem isso, né? E aí eu acho que isso que a Luciene nos coloca como provocação é como num país diverso, continental, desigual, diferente como o Brasil, como é que a gente faz uma estratégia, uma política de incorporação e de ciência e tecnologia que atenda a realidade concreta. E aí, a brincadeira com a Luciene, que eu vou retomar, quando eu falei, você é diretora, tem alguns temas que podem até não ser temas de fazer estudo de um produto, de uma tecnologia. Mas deixa eu ver como é que, dentro do sistema tecnológico, porque tudo é um sistema tecnológico, né? É como você lidar o ser humano com os outros e com a natureza. Isso que é a definição de tecnologia, né? Então, como é que, dentro daquele sistema tecnológico da atenção primária, umas coisas se justificam, outras coisas não se justificam, e algumas coisas não estão sendo trabalhadas como a área cardiovascular, né? Então, digo, na verdade, a tarefa é superior do que apenas, e já é muito importante, fazer uma avaliação tecnológica clássica. Às vezes é caminhar cada vez mais, sem perder especificidade, voltando ao início da conversa nossa, para um olhar sistêmico. Para um olhar sistêmico. E um olhar sistêmico que aterriza no território, que aterriza no município, que aterriza numa pequena localidade, né? Porque se a gente não olhar o que eles precisam, o nosso esforço terá sido, não vou dizer em vão, mas terá sido limitado, né? Tudo isso é para dizer, chamem a gente e vamos pensar nessa agenda. Elton está aqui também para a gente poder avançar. Tem mais uma aqui, eu não olhei o relógio. Senhor, por favor, para ter essa visão sistêmica justamente e incorporar ela também na lei que criou a Conitec, que a criou reativa. Da mesma forma que a Anvisa foi criada reativa. E a gente precisa dela proativa, com uma agenda nacional de prioridades de pesquisa atual e baseada em conhecimentos, por exemplo, que o Elton fez, o levantamento das REMUMES, para a gente saber onde estão os maiores gastos nos municípios e onde isso está incidindo, né, na população, em sentido de, no caso foi de medicamento, mas tem todo o DataSUS que deveria estar disponível e aberto para a gente pesquisar e apontar esses gargalos assistenciais. Então, estou lhe solicitando essa visão sistêmica aplicada nas legislações que limitam a atividade da Conitec e também, no caso da Anvisa, né, que a gente vivencia isso, eles só podem reagir, não podem proagir, e é essa demanda da população que a gente quer que seja refletida nessas políticas. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Não tem nenhum limite na Conitec para ela avançar numa agenda proativa. Por isso que eu digo a agenda de pesquisa, né, e para o departamento de gestão e de incorporação. Aliás, na abertura que eu fiz na Conitec esse ano, também quando foi lá atrás da própria criação da Conitec. Agora a gente tem que dizer o seguinte, existe o momento, né, como é que eu vou dizer,
de criação e de aprendizado institucional. A gente não pode, né? Observem bem, né? Quando é que foi formalizada a Rebrates? 2011. Não estou falando... Por acaso eu era secretário, mas não é autorreferente não, tá? Porque eu podia ter sido na época do meu amigo Temporão que lançou a semente, tá? Sem a menor dúvida, né? E a Rebrates, ela existe antes dos anos 2000. Vamos... Nenhuma bobagem de isso é mesmo, isso não sei o quê, mas o processo de construção institucional, de aprendizado institucional é muito grande. Eu acho, então, a provocação aqui, gente, nós estamos num momento de reconstrução e de construção, né? A gente não pode destruir nada que foi bom. E também nada que existe está perfeito, né? Então, eu acho, e essa agenda que eu quero dizer que a Conitec, né, e mais do que, né, eu acho que o Ministério da Saúde, o DGITS, né, tá totalmente convidado, né, dentro do fôlego. Por isso que eu já propus aqui de quem sabe a gente fazer um livro, fazer uma publicação, fazer algo assim. Eu quero participar, tá? Não quero só fazer prefácio, não, tá? Se muito bom, parabéns, etc. Não, vamos participar um pouco dessa discussão, até do conteúdo. E eu digo, o convite, a porta já está escancarada para que a Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde nos ajude a criar um sistema de saúde e um sistema produtivo, tecnológico e científico, voltando aqui a Luciene, que atenda à vida, às pessoas e ao acesso. Então, no que toca ao Ministério, ao DGITS e à Conitec, sua proposta foi imediatamente aceita. Então, muito obrigada, secretário. Damos aqui por encerrada essa sessão. Foi ótima essa conversa. Adoramos estar com vocês. Deixa ela concluir. Gente, super bacana. Adorei conversar. Eu detesto essas cadeiras, tá? Quando você fica afogado na cadeira, então fica um negócio. Mas essa aqui é confortável e adorei também poder dialogar assim. Vamos repetir essas. Não vamos depender apenas dos eventos formais, tá? É algo que me dá muito prazer e, ao mesmo tempo, eu sinto como parte de uma construção que tem que ser coletiva, tá? Precisamos de muito apoio, tá? Ciência, tecnologia e inovação a serviço da vida. Tchau, tchau. Quebrando protocolo, quebrando protocolo. Epa, vai cantar? Vai cantar? Não vou cantar, mas vou fazer uma coisa diferente. Vou recitar um cordel, mas eu preciso da ajuda de vocês. Como a gente não tem violeiro, e eu sou uma pessoa que eu sou de Brasília, eu preciso de ajuda. Então a gente vai fazer assim, ó. Tá, 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 tá. E eu vou falar o cordel para vocês. O senhor quer me ajudar também, não, senhor? Quietinho aí? Coisa boa é celebrar 20 anos de história da criação da política com bonita trajetória. Ciência e tecnologia, inovando com alegria, para a saúde ter vitória. Nha, 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 nha. Como é que é o cordel, gente? Me ajuda! Foi lá em 2003, em um grande seminário de ciência e tecnologia, semente do imaginário. A ideia que faria... surge a secretaria que ampliaria o cenário. Nham, 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 nham. De lá para cá, tanta entrega, verdadeira evolução. Também veio a política para pensar a gestão. Tecnologias em saúde, debatendo a miúde, com foco no cidadão. É o SUS, é o SUS. Viva a Sectix! E dentro da Sectix, grandiosa secretaria, DCIT, D6, DESID, com DEGITS em sintonia, juntos nesse desafio de elevar para o Brasil ciência e tecnologia. Mas como não mencionar nossa rede brasileira em ATS e a Rebrates? O país é pioneira, muita gente reunida, determinada, aguerrida a vencer qualquer barreira. E aí continua. Muitos cursos foram feitos, sempre a aprimorar.
procedimentos, conceitos, fomento para pesquisar, baseado em evidências, compromisso e experiências para decisões bem tomar. Aí eu venho aqui perto do chefe. Núcleos de avaliação deixam a rede formada. São os NATs em ação, fortalecendo a jornada, com estudos importantes, sérios, firmes e constantes. Opa! Numa agenda bem pautada. Nham, 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 nham. Conitec, querida, ex-comissão nacional, com o SUS comprometida em análise imparcial, visa a incorporação com critérios e razão, sua missão é essencial. A Rebrates e a Conitec, referências mundiais, são para nós um orgulho dos talentos nacionais. Tudo junto e misturado a construir um legado pelas casas sociais. Profissionais de saúde, acadêmicos, gestores, iniciativa privada, a indústria e seus atores, todos a contribuir para o povo usufruir no mais diversos setores. Para ter saúde melhor, com menor dificuldade, por indústria nacional, forte e justa de verdade. Celebramos 20 anos e seguimos nossos planos em prol da sociedade. Muito obrigada! Obrigada, gente! Me desculpem, eu não sou do cordel, mas eu tentei. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu estou muito emocionada, eu até é difícil falar. Esse cordel é um presente da nossa equipe, da CGGTS. Foi feito a muitas mãos, né? Tem um cordelista que é um familiar de uma pessoa da equipe que se inspirou em alguns artigos que encaminhamos para ele e depois fizemos juntos vários trechos e várias melodias. Então, realmente, a gente queria presentear vocês, né, com essa homenagem aos 20 anos, né, de Sequitix, Isquiti, Decite também, né, e de ciência e tecnologia. Então, eu estou muito emocionada, porque realmente, para a gente, foi um grande prazer, né, fazer esse cordel e trazê-lo aqui para vocês. Então, é isso. E ciência e tecnologia forte para sempre. E a gente não combinou esse visual, tá? Brincadeira que eu nunca mais vou queimar o filme, né? Eu falei antes, né? Mas não atrapalhou, né? Cadê a Tereza? Gente, então agora seguiremos para o auditório. Muito obrigada a todos.